Universidade Harvard processa governo Trump por bloqueio de estudantes estrangeiros. Autoridades de condado da Flórida alertam sobre golpe de falsas cobranças de pedágio. No Brasil, pitbull ataca e fere crianças em portão de escola. Tudo isso e muito mais agora no Brasil News. Boa noite. E o embate entre a Universidade Harvard e o presidente Donald Trump continua. Nesta sexta-feira, a instituição processou o governo americano em resposta à decisão do presidente, que revogou a capacidade da universidade de inscrever estudantes internacionais. De acordo com a medida, os alunos estrangeiros atuais devem transferir para outras instituições sob pena de perder o status legal. Também nesse dia, um juiz federal em Boston concedeu uma ordem de restrição temporária que impede a decisão. Uma audiência sobre o caso está marcado para a próxima semana. Autoridades em Miami-Dade têm alertado os motoristas sobre um golpe de falsas cobranças de pedágios. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O golpe consiste em mensagens de texto falsas enviadas a motoristas sobre pedágios não pagos e até ameaças de suspensão da licença para dirigir. De acordo com o Tax Collector de Miami-Dade, os criminosos enviam um comunicado em nome do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Automotores da Flórida. Além de alertar, o órgão explica que os golpistas têm o objetivo de roubar as informações pessoais e financeiras da vítima. O departamento esclarece ainda que cobranças nunca são enviadas por mensagens de texto. As autoridades trabalham para identificar e punir os responsáveis pelo crime. E o chefe de uma quadrilha que atuava em Miami foi condenado por roubo e tráfico de propriedade roubada. Ele enfrenta pena de prisão e deportação. A investigação apurou que o cubano Oscar Gomes Guerra operava um grupo formado por cidadãos de Cuba que roubavam trailers, barcos e outros veículos de grande porte. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, o prejuízo das vítimas ultrapassava $500 mil. A investigação ainda detalha que a quadrilha alugava carros e viajava para o interior do estado para cometer furtos na região de Ocala. Em uma dessas ocorrências, o grupo liderado por Guerra teria roubado um trailer de uma vítima de 80 anos e depois vendido no condado de Flagler. Pelos crimes, o cubano pode pegar até 60 anos de prisão e ser deportado ao fim da sentença. E um homem do condado de Brevard foi flagrado por uma câmera instalada dentro da própria casa, cometendo crueldade contra o cachorro dele. Um parente teria desconfiado de Justin Henner, de 35 anos, e após verificar as imagens que registravam as agressões, relatou o caso à polícia. O animal foi retirado da casa e está sob os cuidados de outros parentes. De acordo com as investigações, o caso ocorreu em março, mas Henner só foi preso na semana passada. O suspeito já tinha um histórico de comportamento violento. Registros do tribunal revelam que ele estava em liberdade sob fiança por uma acusação de agressão agravada com arma em 2020. O homem também já teria agredido um policial. E na quinta-feira foi inaugurado o mais novo parque temático da Flórida. O Epic Universe marca uma das maiores expansões da história do segmento no estado. Uma hora antes do previsto, o parque abriu as portas na manhã da quinta-feira. Depois de 6 anos de desenvolvimento, finalmente o Epic Universe estava de portas abertas para a alegria dos visitantes mais ansiosos. Foi a primeira grande estreia de um parque temático nos Estados Unidos em mais de 2 décadas. A inauguração do 4º parque da Universal foi em grande estilo. Queima de fogos, celebridades e a promessa de gerar $2 bilhões para a economia da Flórida no primeiro ano de funcionamento. A atração ocupa uma área de 750 acres em Orlando e traz 5 mundos temáticos: o do Harry Potter, Ministério da Magia, o Super Nintendo World, Como Treinar o Seu Dragão, Ilha de Berk, o Parque Celestial e o Dark Universe.
Cada um com os próprios restaurantes temáticos, passeios e entretenimento. O ingresso custa a partir de $139. A seguir, trajetórias de mulheres empreendedoras são contadas em livro lançado na Biblioteca de Nova York. No Brasil, uma força-tarefa ajuda no preparo do maior arroz carreteiro do mundo. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora o assunto é conexão entre 10 mulheres brasileiras. É que parte da história delas foi parar em um livro lançado em Nova York nesta semana. A ideia de contar a trajetória de mulheres que ousaram empreender partiu da jornalista Deise Mireia. E foi após o encontro com a empresária Cléo Pilon que o livro ganhou vida. E as histórias querem deixar algo para essas leitoras, né? Sim. Que histórias são essas? Histórias de superação, né? Eu sou aquela menina que vim da terra batida, com os pés descalços, nasci no interior do Maranhão. A Deise, que esse projeto nasceu no coração dela há muito tempo, e eu já tinha essa ideia também de fazer isso. Eu já faço isso no podcast, e a gente quis eternizar isso na forma de um livro. E a Deise me contou sobre o projeto e abracei a causa imediatamente, porque eu acho que é isso que faz sentido para a vida de outras mulheres. Então aqui a gente encontra história de superação, tem a história da Deise também. Agora, como difícil foi, creio eu, escolher 10 mulheres. Muito difícil, você falou a palavra certa, porque assim, a gente mal tinha lançado o projeto e já tínhamos uma lista de espera. E aí a Cléo ficou muito nervosa, preocupada. Deise, como que a gente faz isso? Eu falei, olha, a única solução é lançar o primeiro. A gente costuma falar o seguinte, que assim, estamos imortalizando histórias de mulheres vencedoras, mulheres que passaram por tantos problemas para chegar, né, até onde chegaram. E claro que elas também foram homenageadas durante o evento. E diante do público, compartilharam um pouco de mais um passo importante na vida de cada uma. Hoje eu aprendi que eu preciso ser para depois ter. E do empreendedorismo nasceu esse propósito hoje de impulsionar mulheres a encontrar o seu propósito, a destravar realmente os seus talentos, mas de uma forma profunda. A obra com as histórias inspiradoras já está disponível na Amazon. É sempre inspirador ver mulheres ganhando vozes na literatura. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E um cachorro da raça Pitbull invadiu uma escola municipal e atacou 6 crianças. Elas tiveram ferimentos nos pés. Após receberem os primeiros socorros em uma unidade de pronto atendimento, todas foram vacinadas e liberadas.
O caso aconteceu na Escola Liberdade, na quinta-feira, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Educação, o ataque ocorreu no horário de entrada dos alunos. O animal foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses. A Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais informou que o cão vai ser vacinado e castrado. A Polícia Militar trabalha para localizar o dono do pitbull. O caso continua sob investigação. E continua preso o homem que ameaçou explodir uma bomba na porta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social em Brasília na quinta-feira. Flávio Pacheco da Silva estava com a mulher e 2 crianças. O homem foi detido após 2 horas de negociação. A polícia usou tecnologia de reconhecimento facial para confirmar a identidade dele. O prédio precisou ser evacuado. Testemunhas disseram que tudo começou após o homem ter um processo negado no prédio. A polícia disse que Flávio carregava um pacote suspeito e segurava uma espécie de detonador. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento informou que as motivações do indivíduo ainda não foram esclarecidas e que o caso segue sob investigação. E o restaurante reconhecido pelo Guinness Book como o maior do mundo já voltou a funcionar. O Madaloso precisou passar por reparos e vistorias depois que parte do teto desabou após um forte temporal que atingiu a cidade de Curitiba, no Paraná, na quarta-feira. Durante a chuva de granizo, o restaurante precisou ser evacuado. Segundo a direção do Madaloso, apesar do susto, ninguém se feriu. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a água escorreu pelo teto e invadiu parte de um dos ambientes. A gravação também registrou o desabamento de parte da estrutura do teto e clientes tentando deixar o local pela cozinha do restaurante. Em nota publicada nas redes sociais, o restaurante informou que todos foram retirados com segurança. E uma casa da árvore feita de folhas viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O vídeo mostra uma poda impressionante feita em uma árvore que moldou a copa da planta com a forma de uma casa. A obra de arte foi produzida no Maranhão e tem inspirado os internautas. Um chamou de, abre aspas, mansão para os passarinhos. Outro, parabéns ao jardineiro que fez essa obra de arte, fecha aspas. E a gente tem que concordar, né? A podagem artística em árvores é uma técnica que combina jardinagem e designer, o que pode transformar uma planta comum em uma verdadeira obra de arte. Essa, com certeza, é uma delas. E um ano após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o povo se uniu novamente, mas agora para entrar para a história de uma forma diferente. Confira. Um arroz carreteiro entrou para a história nesta semana. A maior receita já feita no mundo foi preparada durante uma feira em Porto Alegre, na capital gaúcha. 10 toneladas foram distribuídas para moradores da cidade e para os visitantes. Mais de 300 voluntários ajudaram no preparo do arroz carreteiro, que quebrou o recorde mundial. A estrutura montada chamou muito a atenção. 2 retroescavadeiras foram adaptadas para mexer a panela, que sozinha pesa 8 toneladas. Depois de pronta, a receita foi servida, distribuída e aprovada. 6.000 refeições foram distribuídas por entidades para moradores de 9 comunidades. Gosto de comida feita em casa, mas em tamanho histórico. Olha, deu fome essa reportagem aí da Arlene Balieiro. Vamos ver agora a cotação do dólar frente ao real. Na Argentina, chuvas torrenciais têm causado transtornos na agricultura. A região agrícola central da Argentina foi gravemente afetada por tempestades recentes. Foram registrados até 38 centímetros de chuva em um único dia na região da província de Buenos Aires. Esta ha sido una de las lluvias más impresionantes que he visto. Yo tengo 68 años y he estado en la anterior, que una de las consideradas más graves, que fue el 2009. Cayeron 300 milímetros en 3 días, pero esta la verdad que fue mucho peor porque cayeron 400 en 24 horas. Y lo que para mí va a estar más complicado va a ser el próximo ciclo productivo.
¿no? Porque ya estamos a mediados de mayo, fin de mayo, y el trigo habría que empezar a sembrarlo ahora en junio, y con este nivel de humedad, encharcamiento y de problemas hídricos que hay en el suelo, me parece que eso va a ser muy complicado. Así que el panorama en términos generales es complejo, no es sencillo. E orador nada convencional fez a alegria de graduados da Universidade de Maryland. Life's like a movie. O boneco famoso dos Muppets, Kermit the Frog, ou Sapo Caco, como é conhecido pelos brasileiros, aconselhou os formandos a permanecerem conectados uns aos outros e principalmente aos sonhos. O evento de formatura aconteceu na Universidade de Maryland, na quinta-feira. It's important to stay connected to your loved ones, stay connected to your friends, and most of all, stay connected to your dreams. No matter how big, no matter how impossible they seem. The truth is, dreams are how we figure out where we want to go, and life is how we get there. A escolha do personagem se deu porque os graduandos cresceram assistindo os Muppets. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.